Agora vamos ficar de pé. Eu tenho que ser muito rápido. Quero ler a Bíblia. Vamos começar a nossa escola agora. Nossa pregaçãozinha, nosso ensino. Mateus 26, a partir do verso 26 até o verso 30. Enquanto comiam, Jesus, ele estava jantando a ceia da Páscoa, que Deus havia ordenado para Israel lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 12, para eles fazerem todos os anos essa Páscoa que representava a libertação, a salvação deles da mão dos egípcios. Então, era uma comemoração. Eles tinham que olhar para trás e ver o que Deus fez por ele. E a Santa Ceia, abaixa mais, está dando microfonia. É eu aqui? Então, é o mesmo tipo, nos aponta para a nossa salvação. Faraó representava o diabo, ele tinha a coroa dele, tinha até uma naja, uma serpente em cima dela, né? Mas Deus veio e tirou Israel da mão do diabo, e Deus veio, nos mandou Jesus, nos tirou da mão do diabo. Por isso Paulo diz, Cristo é a nossa Páscoa. Então eles estavam comendo a Páscoa ali, e foi a última Páscoa. Diz a Bíblia, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha bem, vocês lembram em São João capítulo 6, em diante ali, a discussão que os judeus tiveram com Jesus, quando Jesus se declarou seu pão que desceu do céu e é o único verdadeiro que dá vida ao mundo, seus pais comeram do maná no deserto e morreram. Não foram para frente, mas quem de mim se alimenta viverá por mim. O que representa pão? Alimento, sustento. E o pão representa a palavra que nos alimenta, nos dá fé, nos dá esperança, e aí por diante. Nem só de pão viverá o homem, o pão natural, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é o pão espiritual. E Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Vocês vão quando eu paro. Quando ele disse, isso é o meu corpo, não quer dizer que, igual os católicos, depois que o padre consagra o pão, aquilo se torna o corpo de Cristo, a carne viva. Não. É uma linguagem figurativa. O pão, ele segue sendo pão. Agora, ele simboliza o corpo de Cristo, do qual é a palavra e nós alimentamos. E, por outro lado, somos formados em um novo corpo, que é a sua igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, que alimenta e vive por ele. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O vinho não vira sangue. É uma linguagem figurativa. É como quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele não é uma árvore, folhas e... Não, mas é uma aplicação.
Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, quando comemos do pão, bebemos do cálice, estamos demonstrando que nós nos identificamos com a verdade, com a palavra. Somos beneficiários desta verdade, como também estamos comprometidos em caminhar por ela. Se alguém não caminha como é preciso, você está dando um mau testemunho de Cristo. Por isso Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do céu, ou no reino de meu Pai. É a grande ceia das bodas de Cordeiro. Esta grande ceia, ela não será uma ceia memorial, recordando o que houve no Calvário, não. Ela será uma ceia comemorando a grande vitória. A nossa união definitiva é o casamento do Cordeiro com o Cordeiro. É a grande festa. A grande festa. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ó Deus, faça com que esta verdade brilhe em cada coração, Pai. Nós te agradecemos por saber que o Senhor está aqui e devemos saber realmente o que cremos, aonde estamos e o que fazemos. Não queremos fazer as coisas superficialmente, ligeiramente, mas queremos, ó Deus, fazer com respeito, com temor, com tremor e sabendo o que significa. E para isso estamos tomando essa manhã rapidamente, ó Pai, esses momentos, para tentar explicar aos teus filhos. Porém, se o Senhor não ampliar isso em cada coração, em vão trabalhamos, em vão falamos. Por isso eu peço que o Senhor tome a cada um e que seja de grande bênção esta manhã. Em nome de Jesus. Sentai-vos. Então, queridos irmãos, nós não vamos tanta coisa, não. Vamos aprender essas coisas básicas, entende? Tem pessoas que se formou na faculdade, tem diploma, mas não sabe nem fazer uma conta de dividir, ainda mais se tiver vírgula. Nem de somar, nem de diminuir. Se não tem a maquinazinha ali, olha, não sabe nem fazer, eu tenho que dar um troco, me deram 50, eu tenho que tirar 30, não sabe nem fazer uma conta. Porque a facilidade das máquinas de somar, né, a coisa. E hoje a facilidade, internet, mensagem, outras coisas, tá bem usar isso, mas quando você não pode forçar um pouquinho a mente. Entende? Você tem que saber fazer suas continhas, saber onde está, ler sua Bíblia, ter suas raízes bem firmes. Ter raízes firmes, profundas. Ali no Amazonas, as plantas, as grandes árvores, grandes, não quer dizer que elas têm raízes profundas. Você olha mais por cima. Então, qualquer vento que pega um pouco mais forte, tomba. Mas você tem que suportar os ventos de doutrinas, os ventos que sopram contra e te joga de um lado a outro. E quando a árvore tem suas raízes profundas, o vento bate daqui, aquela raiz vai, se aprofunda mais ali, da direita. Vem para a esquerda, se aprofunda, estremece a terra e ela cava mais. E para que serve a raiz?
ela vai extrair a comida para aquela árvore, a seiva, e também vai sustentar. Assim é as nossas raízes na Bíblia. Ela nos alimenta e ela nos sustenta. Não há lugar para dúvidas. Amém? Devemos compreender, irmãos, por que tomamos da ceia. O que é a Santa Ceia? Você tem que saber. Eu vou fazer uma pergunta para a irmã Eunice. As Escrituras nos diz que a mulher não deva cortar o seu cabelo. Agora, por quê? Ela disse, está escrito na Bíblia, então o cabelo crescido nos dá poder sobre os anjos. A irmã ao lado, por que a mulher não pode cortar o cabelo? Veja, há muitas de vocês, irmãs, que não sabem responder, e muito menos os homens, que já não têm esse problema. Porque o cabelo representa a autoridade do marido sobre ela. Representa. E Cristo é o cabeça do homem. E Deus o cabeça de Cristo. Então, quando se corta o cabelo, você desonra o teu marido, desonra Cristo, desonra Deus. Só por isso. Desonra. Sansão achava, não é problema essas minhas tranças, eu já tenho ela há tanto tempo. Já é o suficiente o tempo que eu fiquei com ela. Quando a Dalila cortou, diz a Bíblia que Deus se retirou dele e ele nem percebeu. Ponta de cabelo, irmã, é cabelo. Você nunca deve cortar o seu cabelo. Pode-se observar, eu tenho visto, há mulheres, vamos dizer, antes dela, a pessoa se desviar, por que é que a maioria delas tem sonho, elas cortando o cabelo? Cortando o cabelo. É que o cabelo está relacionado ao respeito dela pelo marido. Então nós devemos saber por quê. O que é a Santa Ceia? Não é uma tradição, não é algo, não, temos que saber o porquê. O israelita tinha que saber por quê, o que significa essa Páscoa, esse pão asmo. O que significa isso aqui, pai? O que é isso? O velho tinha que apontar e ensinar para que ele mais tarde pudesse ensinar os seus. Tem que saber o porquê. Então, veja, temos que compreender, não andar de uma maneira cega. Eu vim aqui, eu tomo da ceia, porque eu pertenço a essa igreja, eu tenho que vir, senão o pastor me pega no pé, ou isso, aquilo. Não, você tem que saber por que você toma da ceia, o que ela representa, o que ela traz de bênção, o que ela traz também de juízo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, quer dizer, fazendo coisa errada, come e bebe para piorar. Vai se enfraquecer, vai se enrolar. Vai até adoecer, pode chegar a isso, porque está fazendo a coisa de uma maneira errada. Então temos que saber por quê. Hoje vamos tomar da ceia à tarde, e eu tinha em meu coração falar disso pela manhã, porque quando chegar a hora aqui às 5 horas da tarde, que a gente for iniciar,
Eu não quero me deter e ficar explicando. Então, essa aqui é um prelúdio já para a nossa ceia, uma explicação. Por que tomamos da Santa Ceia? A Santa Ceia ela é chamada de comunhão. Comunhão. Em outros países, América, o mundo fala inglês, chama-se comunhão. Aqui nós chamamos Santa Ceia, mas é a mesma coisa. Vem ser a mesma Santa Ceia. Agora, a palavra comunhão, ela significa falar com, conversar com. Não é só você conversar, mas é interagir com aquela pessoa. É interagir. Você fala, para, ouve, e Deus é educado. Ele não vai te impedir enquanto você está orando. Mas você tem que deixar ele te responder. Dá um tempo depois, em silêncio, glorificando. Vê se Deus vai te responder, vai pôr um pensamento, vai te dirigir, te dar uma... Não é pegar, levanta e tchau. Se você chegar a mim para conversar comigo, e só você falar, você não conversou. Você conversou, mas eu não comunguei, eu não me expus, eu não falei. Por isso as orações têm que ser um diálogo, procurar. Outra hora vamos entrar nisso. Então, a Santa Ceia, que chamamos de comunhão, e o que quer dizer comunhão? É isso, falar. Mas só que aqui não é a palavra, vamos dizer, vamos dizer, a gente falar a palavra, como que se chama? Fonética. Não. Isso aqui representa uma comunhão de vida. Deus em você e você em Deus. E a sua vida dá testemunho disto. Não é que a pessoa vai, eu vou lá tomar comunhão. Eu estou em comunhão com Deus porque eu tomei a comunhão. Se você não anda em comunhão com Deus, se eu não ando, vamos tomar indignamente. Em comunhão, é mentes semelhantes. Poderão andar dois juntos se não estão em comunhão com o outro? Não tem jeito, vão pegar na arma. Então, a Santa Ceia fala da nossa comunhão, do nosso dia a dia, do nosso viver, do nosso falar, do nosso andar, entende? É isso do que a Santa Ceia fala. Por isso, um cristão não vive mentindo, compra, não paga, dá calote. Um cristão não faz isso. Quando Paulo diz, a ninguém deveis a não ser o amor. Um cristão não vive trapaceando para lucrar mais desse negócio, aquele, você tem que ser correto. E é claro que sendo correto, nunca vai lucrar. Esse carro está cheio de problema, não vá vender gato ensacado para ninguém. A pessoa te perguntou como está o motor? Olha, é isso aí. Você garante? Não, eu não garanto. Porque o que é feito pelo homem pode estar 100% bem agora e ali na esquina já vira qualquer coisa. Mas até onde eu sei é isso. Você tem que ser claro. Você tem que mostrar o que você é. Um cristão não vive fazendo coisas erradas. Bebendo, jogando, dando um mau testemunho. Não. Isso não é comunhão com Deus. Comunhão é estar em ordem, paz.
dentro do possível, dentro do que você se esforça, você tem procurado fazer o melhor. Então é teu direito tomar da ceia. Não vai deixar, eu tenho uma fraqueza aqui, eu tenho um complexo ali. Então, irmãos, não é isso. Não importa quantas. Ontem, eu falando sobre isso, eu tinha ceia ali em São Miguel do Oeste, a inauguração em Santa Ceia. Eu disse, eu não me importo com minhas fraquezas. Deus sabe que eu sou humano. E quem é humano que não tem falhas? Não tem fraquezas humanas. Agora, pecado é incredulidade. É outra coisa diferente de erro, de fraqueza humana. O que eu quero é que Deus chegue, na hora que der, é que Deus vê em mim que eu estou procurando dar o meu melhor. Se eu sei que não deve fazer isso, por que eu vou fazer? Tenho que manter minha consciência em paz com Deus. Você também. É isso que devemos fazer. Às vezes tem uma pessoa, um irmão ou irmã, você conheça, tem uma natureza que briga com a serra circular. Mas quem sabe ela ou ele está dando muito mais para Deus do que você, que já nasceu como dono da paciência, da temperança. Lembra da oferta da viúva pobre? Viúva e pobre. Porque tem viúva e rica, né? Mas ela era pobre. Ela chegou ali, enfiou a mão no meio dos seios, desamarrou aquele lencinho, tinha 2 moedinhas, dava para ela comprar o ovo, o sustento dela. E ela pegou, plac, pôs ali. Jesus disse, vem cá, discípulos, vem cá, meus. Vocês estão vendo essa pobre velhinha? Ela deu mais do que todo mundo. Os outros deram um montão, sactéis de dinheiro. Começaram a despejar, parece que nunca ia acabar. Mas eles davam do que sobrava. Já nasceram com aquela bênção. Mas a coitadinha daquela irmã, e quem deu mais? Nós julgamos as coisas olhando pela quantidade. Medimos até pelo volume, quilômetros, mas a maneira de Deus olhar e julgar, ver as coisas, é diferente da maneira do homem. Ele vai ver o teu empenho, o teu amor, o teu zelo. É isso que Deus vai ver. Então, procure estar dando o de melhor para Deus. Não dê para Ele esmola. Não dê para Ele bugigangas, o que sobra. Não. Fazer isto em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Está bem? Vocês compreenderam? Agora, nós devemos vir e tomar da ceia. Não é porque você tem um problema aqui, coisa, para isso tem ministério, vem. Se tem uma dificuldade, vem, se exponha. Talvez você diga, eu já sei o que o pastor vai dizer, mas que abençoado é você, já sabe o que vai falar? Então, por que você não põe em prática? Porque perguntas e coisas para a pessoa que não sabe para onde se dirigir. Você sabe como tem que fazer? Então faça. Você é responsável perante Deus. E é o teu dever, como um cristão, uma cristã, vir e tomar da ceia. É um dever perante Deus. Como diz o irmão Brana, você está na palavra, é um dever. Aliás, é um direito seu. Por isso você vem e toma.
E ele disse: fazei isto em memória de mim. Recordação, o que é que ele fez? Por isso a Santa Ceia não é uma tradição, a pessoa fazer por hábito. E olha que, à medida que o tempo passa, muitas vezes, quantas milhares de vezes eu já ministrei a ceia? Mas eu procuro em cada uma delas, em cada leitura, apesar de eu saber de cor, mas eu procuro analisar, ver isto ali. Para que não faça coisa, vamos dizer, por tradição. Quando eu vou lavar os pés, eu gosto de fazer sabendo que Jesus ordenou e que privilégio eu estou tendo em lavar os pés, que um dia eu vou andar na glória do meu irmão, que eu estou obedecendo às Escrituras. O mesmo barulho da água que você ouve ali, Jesus ouviu e fez. Agora, o que significa o lava-pés, o que significa tudo isso? E as Escrituras nos diz que quando tomamos da Santa Ceia, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele... Até que Ele venha. O que quer dizer anunciar? Pregar, proclamar, não é isso? Quando nós tomamos da Santa Ceia. Em outras palavras, estamos dizendo: Senhor, o Senhor não morreu em vão. Eu sou a resposta do teu sacrifício, eu sou o fruto do teu trabalho. E como nós anunciamos a nossa vida de comunhão com Deus, com as Escrituras, viver a verdadeira vida cristã. O irmão Branham diz assim, aí eles dão Santa Ceia aí fora para pessoas que bebem, que fumam, que mentem, pessoas que só porque são membros da igreja. Não é ser membros de uma religião. A ceia mostra que você é membro do corpo de Cristo. Agora, como anda esse corpo? Somos partes deste corpo. E como devemos andar, ser? Irmãos, como é que uma laranjeira, ela anuncia que ela é laranjeira? Não é pelos frutos? Como você anuncia que você é um cristão? É o seu viver cristão. Por isso, um cristão não vive nessas porcaria. Você tem que andar acima da lama, acima do lixo. Viver a vida cristã. Por isso diz o profeta, você tem que viver a vida cristã. Agora, não só dizer, eu sou um cristão. Você fala mais alto, é com a sua vida. Conta-se que havia um sábio ali andando com um homem, e aquele homem, e o sábio conhecia a vida dele. E o homem, então, se gavolava, que ele fazia isso, que ele era aquilo. Daí o sábio somente diz assim, fala mais alto, que eu não estou escutando. E o cara levantava a voz, fala mais alto. Por fim, o cara falava tão alto. Fala mais alto, porque o que você vive, eu não consigo ver, não consigo comparar. Irmão Branham disse que uma vez ele foi no escritório de um advogado, e o homem, diante de um pastor, ele vai mostrar que ele é religioso, que ele crê em Deus, que ele está bem. E ali, naquele escritório, tinha quadros de mulheres nuas. Hoje se abre a internet e anda olhando pornografia. Isso não é para um cristão, uma cristã. Você alimenta a sua carne, depois não quer ter problema. O irmão Branham diz bem assim, ele poderia me dizer o que ele quisesse, eu não creria.
porque ele estava mostrando do que é que ele se alimenta. Agora, tem que viver a vida cristã. Certo dia eu ouvi, e muitas vezes eu falei já isso, que Jesus não proibiu Judas de tomar a da ceia. É verdade, não proibiu. Ele sabia que Judas tinha um ministério a cumprir. E Judas tinha já proposto em seu coração vender o mestre. Por isso Jesus diz, nem todos estáis limpos. E lembre, ele deixou, Judas veio e tomou. Mas Jesus não levou a ceia para ele. Se alguém que acha... isso não quer dizer que a pessoa pode vir e tomar de qualquer maneira. Na mensagem, porque não somos uma denominação, logo ali no início, o profeta diz, nós não ministramos a ceia para uma pessoa quando ela está, sabemos que ela está em pecado, está incorreta. Ah, pastor tal, usa da ceia como disciplina. Esse é um problema dele. Muitos já tiveram experiência, vem, conversa conosco aqui no escritório. Eu digo assim, eu aconselho, é conselho. O irmão Brando disse que ele não dava, mas eu aconselho você não tomar da ceia. Enquanto você não vencer isso, achegue-se mais a Deus. Porque se não se achega a Deus, como vai obter graça e força? Deus é a razão das nossas vitórias. É o que nos dá força. Então não é qualquer maneira. E lembre-se você que o diabo entrou em Judas, foi em uma ceia. Foi na Santa Ceia. O que você tem que fazer, vai e cumpra logo. E a Bíblia diz que o diabo, ele levantou, os discípulos pensaram que Jesus disse que ele vai comprar alguma coisa, que ele era um tesoureiro, tinha a bolsa, né? E a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Ninguém quer que o diabo entre, eu acho que ninguém quer ser possuído pelo diabo. Então, o que nos diz a Bíblia? Examine-se primeiro. E assim coma do pão e beba do cálice. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, quando nos ensina o que é o pão, o que é o vinho, e depois sobre a responsabilidade ao tomar. É isso aí? É isso mesmo. E agora, uma coisa é, não devemos fazer a coisa com aquele espírito de tradição, de costume, de hábito. Fazei em memória de mim. Você lembra a primeira ceia que você tomou? Você sabe quantas ceias você já participou nesses longos anos? Mas as primeiras, sei lá, vamos pelo menos olhar lá. Mas graças a Deus, aqueles que mantêm ainda aquela reverência, aquele respeito, eles sabem o que está fazendo. Eles vêm, como diz, ainda tremem diante de Deus. Ainda se examinam. Querido, meu esposo, eu tenho alguma coisa a acertar contigo, aquele dia. Querida, aquele dia eu fui áspero. Irmãos, mãe, pai, eu respondi, eu bati o pé, teimei. Irmãos, não devemos carregar nada dentro de nós que nos condena. Nem uma sombra. Então você põe tudo em cima da mesa.
Isso eu não vou me humilhar. É melhor humilhar aqui do que ser humilhado no dia que não tem mais como, não há mais recurso, no dia do juízo. Se nós julgarmos a nós mesmos, é para não sermos julgados. Então, aquele dia do juízo é pessoas que não se julgaram, não se corrigiram, não se disciplinaram. O juízo é para esse tipo de pessoa. Eu não vou me humilhar. Humilha. E é na humilhação que você cresce espiritualmente. A carne cai, mas diante de Deus é um passo grandioso. Porque quem quer crescer, diminua. Esse é um ensino bíblico. Quem quer ser grande, seja servo dos demais. E aí, agora, não fazer as coisas por tradição. Por isso a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Olha bem. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Não é vir afobado e pegar. Não, você toma o teu pão. Você ora, examine, Pai, eu te agradeço por tomar o pão, símbolo do corpo de Jesus, teu Filho, e ao tomar, eu estou confessando diante de ti, dos anjos, dos meus irmãos. Eu não vivo mentindo, xingando, mas eu procuro viver no melhor do meu entendimento, daquilo que eu tenho aprendido, eu ouço do pastor. É dessa forma, irmão. Agora, não fazer igual a igreja de Corinto. Cada um entrava, tomava o pão, tomava o vinho, e a coisa não era um golinho, não. Era um copão, né? Ficava bem chumbado. Tomar da ceia está certo, mas como eles estavam tomando, é que faltava o discernimento. Tinha briga entre eles, fuxico. Havia até um rapaz que tomava da ceia, que vivia em adultério com sua própria madrasta. Paulo diz que isso era uma vergonha. E vocês sabem que foi mandado fazer. Então, irmãos, havia competição, divisão entre eles. Eu sou de Paulo. Paulo, foi chamado. Eu sou de Pedro. Pedro? Jesus diz, Pedro, você tem a chave. Eu sou de Apolo, que tem argumento, tem prega, que é uma chama de fogo. Eu sou. E o outro lá, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Tudo com espírito de política. É isso, irmãos. E Paulo diz, foi Paulo crucificado por vós? Foi Pedro? Vocês foram batizados em nome de quem? Havia de tudo. Havia irmãos que iam lá, nas festas de idolatria dos pagãos, e eles faziam essas festas como se faz aí os católicos, né? No meu tempo de criança, eram os leilões, as pessoas tinham que dar os produtos e eles vendiam. Vamos fazer esse churrascão, aqui no sul é churrasco, né? Para beneficiar a igreja tal, para comprar isso, para fazer aquilo. Irmão, por que você não pega aquele dinheiro, pega e dê? É o mesmo espírito pagão. E havia irmãos que ia lá comer aquele churrasco que tinha sido feito, dedicado àqueles ídolos. E Paulo vem e diz, vocês não podem participar da mesa de Deus e da mesa do capeta, dos demônios. Vocês não podem
está nessas rodadas. Mas Paulo chama a atenção. Por isso é que ele mostra o que é a Santa Ceia. Daí logo ele entra na ceia, chamando, como dizendo, mostrando que somos diferentes, que nosso dever, nosso compromisso, nossa posição é diferente. Aleluias. Examine-se, pois, o homem a si próprio. É uma vez o que me disse um certo irmão morrendo, e eu disse para ele, irmão, aquele irmão, eu já disse isso aqui uma vez, foi ali em Xanxerê, ele estava no quarto, eu tinha ido buscar ele com o irmão Zacli, lá em Curitiba, ele estava com câncer no esôfago, no estômago, sei lá, e quando ele rotava era um mau cheiro terrível dentro do carro, tinha que abrir, mas um precioso irmão. E eu ia viajar para Goiânia, de Goiânia eu ia para outras regiões, tinha reunião em Goiânia, e antes de viajar eu fui até lá. Eu lembro que era um quarto grande, bonito, pintado de novo, um amarelinho, e aquela cama do hospital grande ali no meio do quarto, e lá estava o nosso irmão, que era uma sombra de gente, esquelético, e eu ia demorar nessa viagem lá, e eu disse, irmão, eu vim falar contigo, você está tão ruim, tão mal, que se Deus não te curar, Ele vai te levar. E eu vou viajar, vou ficar muito tempo, quer dizer, você não vai conseguir chegar até eu voltar. Deus, Ele tem que entrar em cena. Mas antes de ir, eu quero te perguntar, como é que você se encontra? Você está bem para encontrar com Deus? É muito fácil a gente dizer, não, eu estou bem, enquanto está assim, mas quando você vê que o corredor, que ali termina o corredor, a vida termina ali, aí você vai pensar melhor, cada um de nós vamos pensar. Eu lembro que ele ficou quieto, os olhos dele correu, não pelo quarto, mas a vida dele. E ele me lembrou, irmão, é como vocês ensinam, que o homem deve se examinar. Daí ele disse uma frase que eu nunca esqueci, se a gente não se examina, a gente não se conhece. Daí ele me lembrou, ele disse, olha, certa vez alguém confiou um dinheiro a mim, e ele ficou de voltar e pegar esse dinheiro e desapareceu há muitíssimos anos. E isso está dentro de mim. Era algo que pesava. Eu disse, irmão, não se preocupe com isso. Tenha em seu coração. Se ele um dia aparecer, você está aí, você não está fugindo. Daí ele disse, a outra coisa, irmão, eu até anotei na porta do meu barraco, na parte de trás, e disse para os meus filhos, se porventura eu partir, eu estou devendo tanto isso aqui, de dízimos. Aí eu tive que orientá-lo. Fui para Goiânia e Deus levou o nosso irmão logo, logo. Mas se você não não examina, agora examinar como? Daquela maneira humana? Não, estou bem, estou bem. Não. Você tem que ter o Espírito Santo, se examinar. Por a hora de examinar, quando você entra no Espírito, por exemplo, você vê as coisas diferentes.
começa igual aquelas borbolhas que saem da água lá do fundo. Não é assim? Quanto mais uma pessoa ela entra em Deus, ela entra no Espírito, mais ela vê o que ela precisa fazer, o que está errado. As Escrituras nos dizem o seguinte: se o teu coração não te condena, em paz está com Deus. Mas está falando para que tipo de coração? Para quem tem o Espírito Santo. Porque se não há nada ali dentro para condenar, eles matam, eles roubam, eles fazem guerra, destroem. Veja, o leão mata e não condena, para ele é normal. Agora, um cristão, quem tem o Espírito Santo, eu duvido que Deus te deixe em paz ou me deixe em paz. Não, irmão, você tem que ter por dentro aquele nível, aquela régua, vamos dizer, que vai te dizer, você está errado. Só mais isso. Mas o problema é o que vem à mente, as razões. Não, eu falei aquilo, mas por que também? Mas por que também? Ponha isso na balança das Escrituras. Se você não vê que isso é errado, por favor, se eu não ver que isso é errado, se eu não ver que, por exemplo, certa vez o irmão Branham esteve na Alemanha, e na Alemanha, devido à água, eu sei que eles são muito de beber suas cervejas. E puseram a cerveja do irmão Branham ali. E depois perguntaram, eu disse, você não vai beber tua cerveja? O irmão Branham ficou admirado, pastores, grandes, pessoas excelentes, bebendo aquilo. O irmão Branham disse que ele ficou olhando, admirado. E alguém disse, você não vai beber a sua? Ele educadamente só disse, olha, o meu nascimento é outro, quer dizer, eu não sou alemão. O que ele queria dizer? Nós entendemos. Então, quanto mais uma pessoa ela vive em Deus, mais sensível ela é ao toque do Espírito. Quanto mais alto você anda em Deus, mais longe você consegue ver o pecado, ver a coisa errada. Agora, quanto mais baixo, certa vez, às vezes se vê um casal brigando e vem ao pastor e tem que resolver isso e vem. Meu Deus do céu, você ouve ela, fica com raiva dele. Ouve ele, fica com raiva dela. Por isso tem que ouvir um, ouvir o outro, depois confronta. Tem razão de sobra. E verdade. Como pessoas naturais, tem razão. Mas como um cristão? Como uma cristã? A ovelha cede seus direitos, sua lã. E ali começa, entende? E alguém foi entrar naquele problema ali. Não, irmão, você não pode fazer isso. Você, quando ele vem do trabalho, você tem que esperar ele lá no portão. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quer dizer, você tem que, irmã, presenteá-lo. Irmão, você tem que fazer isso por ela. Mas isso, irmão, fica colocando essas coisas. Está certo. Mas como vai colocar? É como disse o irmão Branham, vão colocar esparadrapo de fubá. E a gente chega, olha o problema, diz, olha, só tem uma coisa. Vocês têm que voar mais alto. Só isso. Vive tão rasteiro, que vive chocando, correndo perigo.
voa mais alto. Vocês oram juntos? Vocês lêem a palavra? Vocês assistem a reuniões? Você põe as coisas de Deus em ação? Começa a orar, começa a se render a Deus. Começa a ler a Bíblia. Como eu posso me aprofundar, irmão Brando? Lendo a Bíblia. Começa, põe em prática. Comece a chegar a Deus. Você não vai ser aquele homem bruto, estúpido, uma argola de laço. Ou pensa que o Espírito Santo não educa? Agora, se não entrar no Espírito, como vai agir pelo Espírito? A coisa mais difícil que possa haver é querer que uma pessoa natural haja como espiritual. Fiquemos de pé. Senhor, o que mais poderíamos dizer? Amplie, Senhor, no coração de teus filhos e filhas. Mas queremos te agradecer que não somos o que queremos ser, nem o que devemos, mas te agradecemos por não ser o que éramos antes. Então melhore os nossos caminhos diante de ti, o nosso olhar, nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver, nossos motivos, que sejam agradáveis ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a nossa irracionalidade, ignorância. Oh Deus, nós te amamos, cremos em ti, e por mais que alguém possa fazer algo de melhor, ainda essa justiça é trapo e imundícia. Ninguém pode dizer isso vale a pena, mas temos que nos esforçar para dar o melhor. Cria em cada um, crie nos teus filhos, tuas filhas, em nós, aquele espírito, Senhor, inclinado, voltado para as coisas de Deus, aquele espírito manso, quieto. Abençoa o teu povo, Senhor, aonde quer que estejam. Em nome de Jesus, amém.